Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. O objetivo dessa palestra é explicar um assunto que deixa muitas pessoas na dúvida. A questão do esquecimento do passado e do despertar. O despertar do espírito. Ele acordar para o trabalho, para uma missão. Eu vou dar uma explicação aqui que eu creio que vai ajudar muitos de vocês. Vamos lá. Foi dito no livro dos Espíritos que o espírito em si se assemelhava a uma centelha. Vamos ver se eu desenho aqui uma coisa mais ou menos. Então, a centelha. Muito bem. Claro que não é assim, né? Eu estou dando só um exemplo para o exemplo ficar didático, para vocês poderem entender. Muito bem. Sabemos que esse espírito ele tem um corpo astral chamado perispírito, né? Vou fazer o perispírito assim, ó. Pronto, aqui é o corpo astral. O espírito e o perispírito. Bora lá. Vamos lá. Quando esse espírito evolui muito nas encarnações, o que é que ele vai desenvolver? Ele vai desenvolver o amor, não é? Ele vai desenvolver a fraternidade. Ele, quando encarna na Terra, ele vai desenvolver a caridade. Ele quer ajudar pessoas, não é isso? Muito bem, as virtudes, a paciência. Outra coisa, o desapego dos bens materiais. Desapego dos bens materiais não é que ele não vá ter as coisas, e não é que ele não vá cuidar das coisas, e não é que ele não vai ter prosperidade. Não é isso, ele tem, ele cuida, ele quer. Mas ele não é apegado àquilo. Se aquilo for embora, ele se recupera rapidinho. Entendeu? Não é que ele tem predisposição para miséria. Não é isso, gente, por favor. Beleza. Ao longo das reencarnações, o espírito vai desenvolver essas virtudes. Muito bem. Certo. Quando esse espírito mergulha na carne, ele vai reencarnar. Eu vou colocar aqui agora. Bora lá. Vamos pegar aqui o corpo físico. Eu vou desenhar aqui o corpo, tá? Bora lá. Vou fazer aqui até maior ele. Tá aqui o corpo físico. O corpo físico. Muito bem. Aqui nós temos espírito e perispírito, certo? Muito bem. Muito bem. Digamos que esse espírito, vamos pegar um exemplo aqui, que esse espírito aqui seja um espírito que tem muita experiência, ele reencarnou muito, trabalhou em vários mundos, em vários planetas. Ele é um espírito muito evoluído. Ele não precisava mais reencarnar na Terra. Ele não precisava mais reencarnar na Terra. Certo? Muito bem. Ele tem experiência cósmica, trabalhou num mundo, trabalhou no outro, e as virtudes estão dentro dele, está aqui dentro, ó, do espírito dele, está aqui dentro do espírito, as virtudes, está lá. Quando esse espírito encarna na Terra, ele vai ter uma tendência de querer sempre ajudar as pessoas, de querer ser humilde, de querer ser amoroso, de não ser orgulhoso, de não ter vaidade. Se alguém disser que ele é um espírito evoluído, ele não acredita. Porque o amor e a simplicidade está dentro dele. Ele vai até duvidar, diz, não, eu não tenho missão nenhuma não, eu sou comum, entendeu? Só que o amor, a humildade, a paciência, a caridade nesse espírito está tão dentro dele, é tão natural, que ele chega a pensar que todo mundo tem isso, que muita gente tem isso, e não tem. Entenderam? Não tem. O que ele acha que é normal para ele, o que ele acha que é super, hiper, ultra normal para ele, às vezes, por ingenuidade, por inexperiência, ele acha que todo mundo tem isso. E não é assim. Certo? Muito bem. Então, as virtudes estão nele. Quando ele encarna, né, a índole dele, a índole dele é índole para o bem. Certo? Ele é arrastado para o bem. Entendeu? Ele quer fazer o bem, é natural dele. Ele
ele pode ter um jeito maluco. Maluco, eu digo assim, ele pode ter um jeito meio agoniado, ele pode ser uma pessoa muito inteligente, ele pode não ter tido estudo, isso não importa. O que importa é essa índole aqui dele, que foi alcançada em reencarnações. Essa índole dele do amor é que vai fazer com que ele seja empurrado para aquela prática. Entendeu? É a índole do espírito. A índole dele é para o bem. E tem mais. Acontece uma situação que ele pode até às vezes reencarnar numa família, ser uma família complicada, uma família difícil. E ele adquire alguns vícios. Pode acontecer às vezes. Às vezes ele começou a beber, começou a fumar, tal. Não é? Mas algo dentro dele grita: você não é isso aí. E ele fica confuso. O que está acontecendo? Entendeu? O que está acontecendo? Nós sabemos que quando uma pessoa bebe, dependendo do corpo físico dela, ela pode adquirir esse vício. Como fumar também. Começou a fumar, gera uma dependência química. A nicotina e o alcatrão gera dependência química. Mas esse espírito, essa índole dele vai prevalecer, vai jogar ele para o bem. E com o tempo ele vai vencer aquele vício ali, dependendo da evolução moral do espírito. Certo? Então, muitos espíritos iluminados, muitos espíritos que têm experiência reencarnatória, que têm luz, que têm amor, que conquistaram em muitas reencarnações, muitos desses espíritos não encarnam em família margarina perfeita não, da Doriana, onde pai e mãe é certinho, não. Por que, Luciano, se eles têm mérito, se eles fizeram tanto bem, por que não reencarnar numa família melhor, mais equilibrada? Porque os maiorais do que ele, os mais evoluídos, dizem que lhe falta só essa parte aí, para ajudar ele. Também tem isso também. E às vezes o próprio espírito quer o desafio, porque esses espíritos assim gostam de desafio, não gostam de nada fácil. Existe isso, às vezes é o desafio que ele quer, ou um maioral, um grandão, diz para ele: olha, falta isso aqui. Ele faz: não, beleza, eu aceito. Ele acata a ordem dos superiores, porque ele é humilde. E outra coisa, os superiores sabem que ele vai superar isso aí, que é só uma fase. E tem uma terceira argumentação. Às vezes esses espíritos muito iluminados, que têm muito amor, eles precisam passar por isso, sabe por quê? Porque lá na frente ele vai saber orientar melhor as pessoas. Ele vai saber orientar melhor as pessoas. Eu me lembro quando o Pedro, ele falou assim que ele passou por essa vida, tal, curtição, para também mostrar às pessoas que você pode estar numa vida assim e você parar e dizer: pô, vou parar isso aqui, vou buscar o lado espiritual. Também é um exemplo para as pessoas. Então tem várias explicações aí. É um desafio, falta esse elemento para a pessoa superar e a própria vida da pessoa depois vai servir de exemplo para os outros e ele vai saber, e como ele passou por isso, como o espírito passou por isso, ele vai saber orientar pessoas, que ele viveu isso. Diz: eu passei por tudo isso, no começo minha mediunidade foi assim, eu passei por isso, mas é assim, eu estou entendendo você, eu entendo você, porque ele passou, certo? Então não analisem a reencarnação de um espírito evoluído pelo começo da vida dele, não é assim. Tem espírito 10 vezes menos evoluído que ele, que não enfrenta as dificuldades dele. Não nasce numa família tão complicada. Então os planejamentos de espíritos evoluídos fogem muitas vezes à regra psicológica, da visão estreita do homem normal na Terra, que acha que tem que ser desse jeito. Não, não tem. Porque existe uma psicologia maior, que é decidida pelos grandes pedagogos e educadores da humanidade. Quem decide são eles, que têm muita experiência cósmica, experiência sideral, que transcende essa visão humana, vai muito além disso. Então eles sabem o que é necessário para aquele espírito, o próprio espírito pode ter escolhido como desafio e aquilo ali vai servir de exemplo daqui a 10, 20, 30 anos lá na frente. Tem um motivo, certo? Vamos prosseguir, bora lá. Então esse espírito vai reencarnar. Aqui é o corpo físico. Muito bem. Quando esse espírito reencarna aqui, preste atenção. Eu vou fazer aqui duas coisas, tá? Vou fazer duas coisas aqui. Eu vou dividir aqui. Eu dividi aqui, certo? Dividi. Eu vou chamar isso aqui de inconsciente, o I de inconsciente. E o S de subconsciente, certo?
Bora lá para poder explicar a vocês o que eu quero. Aqui eu vou chamar de inconsciente, é o inconsciente do espírito, aqui é o subconsciente. O espírito encarnou aqui, pum, tá aqui. O que seria esse inconsciente? Antes de explicar isso, eu quero dizer o seguinte. Essa palavra consciente, inconsciente, subconsciente, isso é muito usado na psicologia, em livros de filosofia, em livros de reencarnação que explicam. Eu aqui estou usando essa nomenclatura porque eu quero ensinar uma coisa a vocês. Então, eu vou usar de maneira simples para poder passar o que eu quero. Certo? Bora lá. O inconsciente, no meu exemplo aqui, seria... eu vou escrever, né? Esse inconsciente seria as informações, né? Aprendizados, né? Lembranças, certo? Lembranças de vidas passadas. Esse inconsciente aqui, tá? Vou botar aqui de azulzinho. Vou botar aqui assim, ó. Um xizinho. Um X. Um bocado de cruzinha, de X, tá? São as experiências, os conhecimentos. O espírito encarnou aqui. Muito bem. Muito bem. Então isso aqui fica escondido. Isso aqui é uma memória mais profunda. É uma memória mais profunda, tá? Vou botar aqui. Memória mais profunda. É uma memória mais profunda que não se tem acesso. Ele normal. Muito bem. Não se tem acesso, mas essa memória profunda, o que é que ela vai gerar no espírito? O que é que ela gera no espírito, essa memória profunda? O impulso, ele pode não lembrar da tecnologia, porque se o espírito é muito evoluído, ele faz parte de um mundo de tecnologias, de mundo de cidades, ele trabalhou em vários planetas, ele tem acesso a essas informações, só que ele não está no inconsciente dele. Ele não lembra, ele está aqui encarnado, ele não lembra, ele está no esquecimento. Ele não vai lembrar, certo? Mas isso vai se manifestar para ele como uma intuição bem leve. Ele vai escutar um assunto e ele vai dizer, eu não entendo porquê, mas eu acredito nisso. Pegaram a ideia? Esse inconsciente e essa memória mais profunda provoca nele uma simpatia, provoca nele uma facilidade de aceitar aquela ideia. Ele para e faz, não sei porquê isso, é por aí. Entendeu? Mas ele não lembra de detalhes. Mas ele sente que pode ser, que aquilo ali é possível. Entendeu? Muito bem. Muito bem. Então ele encarna aqui. O subconsciente seria a memória. O subconsciente, eu vou até pintar o subconsciente de vermelhinho aqui, tá? As coisas aqui dessa vida. Aqui, tudo da cor do corpo, tá vendo? Da cor desse corpo, vermelhinho. Isso aqui seria a memória do subconsciente. Vamos botar aqui memória do aprendizado atual. É o que o espírito viu na infância. O que ele viu na infância, o que ele estudou. Entendeu? É o aprendizado dessa personalidade, desse corpo, dessa vida. O subconsciente é o conhecimento, a memória, as informações, o nome civil dele, a família dele, o que ele passou na família dessa vida. O inconsciente vem de outras vidas. No inconsciente ele não tem acesso, ele tem uma tendência para empurrar para lá. O subconsciente pesa muito também, pesa muito nele, certo? Muito bem. Então vejam só. Muito bem. Então bora lá. Esse esquecimento passado é muito forte. Aqui na Terra, ele é muito forte. Eu vou dar um exemplo. Chico Xavier, ele, na época dele, quando ele psicografou Nosso Lar, ele próprio disse numa entrevista, que quando ele escutou aquilo, ele começou a achar estranho. Falando de uma cidade como Nosso Lar. Gente, Nosso Lar, hoje com os conhecimentos que a gente tem, com outros livros que foram psicografados e tal, Nosso Lar
Muito espírita dizer, eu quero morrer, quero ir para o nosso lar, quero morrer para ir para o nosso lar, quero morrer para ir para o nosso lar. Nosso lar não é ambiente de espírito iluminado. Não é, gente, não é. Eu vou revelar uma coisa para vocês aqui. Vou revelar. Me foi revelado para mim. Eu sou um espírito que pertence ao nosso lar. Eu não tenho evolução espiritual. Eu não estou dando uma de humilde para vocês, não. Estou falando o que me disseram. Eu sou um espírito que pertence ao nosso lar. Acima do nosso lar tem várias colônias. Vou citar uma, Aruanda. Acima de Aruanda tem planos mais elevados. Então quem acha que nosso lar é colônia maravilhosa, não... Coitado. Para você ver, eu estou lá, então não é nada, né? Então bora lá, presta atenção. Isso que eu estou falando aqui não é falsa modéstia, não. Eu estou falando a verdade. Bora lá. Então, aí um Chico Xavier, vocês acham que um Chico Xavier, a origem do espírito dele é de Aruanda só? Bem mais alto que Aruanda. Como é que um espírito, gente, que vem de um plano superior a Aruanda, um plano mais elevado, encarna na Terra e quando psicografa nosso lar, ele fica na dúvida. Sabe por quê? Por causa disso aqui, meu filho. A força disso aqui, ó. Isso aqui é muito forte. O corpo físico, esse plano aqui, gente, é muito denso esse corpo aqui. É muito denso isso aqui. Isso abafa o espírito. Aqui não é brincadeira. O corpo é denso. O que resta é o impulso do espírito, porque aqui prende muita coisa. Prende muita coisa. Não é fácil, abafa. Não é fácil, não. Não é fácil aqui, não, o negócio. Muito bem. Então, vejam só o que é que acontece. Quando esse espírito encarna aqui, agora eu vou fazer um desenho. Você dê licença aqui. Agora eu vou fazer um desenho. Vou fazer um desenho aqui, tá? Para explicar para vocês uma coisa. Bora lá. Vamos pegar aqui a cabeça, né? Vamos pegar essa cabeça, vamos botar aqui, tá? Para vocês entenderem. Vamos ampliar a cabeça. Vamos ampliar essa cabeça aqui, certo? Certo. Vejam só. E vamos dividir essa cabeça. Bom, dividiu. Aqui é I de inconsciente, aqui em cima, I. E aqui é subconsciente. Repetindo, inconsciente, informações profundas, uma memória profunda do passado. Subconsciente de agora. Muito bem. Preste atenção. Mesmo o espírito sendo muito evoluído, tendo muito amor, ele precisa adquirir os conhecimentos nessa encarnação. Então, bora lá. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui. Tá aqui os conhecimentos. Tá aqui as informações, os núcleos de informações, os códigos de informação. Tá aqui. Os núcleos de conhecimento do passado. Que gera no espírito, como ele não lembra, gera o quê? Uma tendência, uma simpatia. Ele vê, não é? Muito bem. Quando o espírito começa a estudar nessa encarnação, ele começa a estudar, aqui, vai estudando aqui, ó, vai estudando, ele vai estudando aqui, ó, ele vai adquirindo conhecimento da literatura. Esse conhecimento que esse espírito vai adquirindo aqui, ele não está adquirindo algo novo. Não. Ele está readquirindo informações. Essas informações aqui começam a vibrar e elas vão se conectar com essas informações aqui. Ó. Há uma conexão, porque esse conhecimento e essa ideia é igual à ideia que está ali guardada. É até menor, porque o que está guardado é muito maior. O que está guardado aqui é bem maior do que ele está adquirindo agora. Mas o pouco que ele está adquirindo começa a encontrar um fenômeno de ressonância. Começa a se ligar. Ele vai se ligando. Pum, 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 pum. Entendeu? É como se ele readquirisse um pouco do que ele já sabe. É como não. Ele readquire um pouquinho do que ele sabe. Ele vai pegar só essa parte aqui, ó, que é pequena. Você está entendendo? Todo o conhecimento que o espírito começa a estudar, principalmente o médium, ele começa a estudar, aquilo ali não é novo para ele. É uma releitura, é uma revisão. Ele está vendo de novo, só que ele está vendo dentro do corpo físico. Ele está vendo dentro do corpo físico. Quando ele vê dentro do corpo, o que acontece? Porque, veja bem, o espírito quando encarna aqui tem um lado humano dele. O lado humano, a personalidade de homem ou de mulher. Não é?
O homem tem os hormônios do homem, a mulher tem os hormônios da mulher, tem um jeito, aquela coisa. Se o espírito, ele é um espírito que, assim, ele já reencarnou como homem, como mulher, não é? Mas se é um espírito assim, que ele já reencarnou em vários mundos, ele tem muita experiência. Mas quando ele encarna aqui na Terra, a força do corpo e do hormônio, se é masculino ou feminino, vai pesar. Então esse lado humano dele vai deixar ele confuso. Para ele tirar a confusão, ele precisa readquirir os conhecimentos. Como é que ele readquire? Com isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Estudo. O estudo não é estudo. Luciano, agora tu complicou minha cabeça. Estudo não é estudo? Não. Estudo é construir, é readquirir. Adquirir novamente, que a pessoa já tem. Readquirir conhecimentos que vai ativar isso aqui e vai acalmar o lado humano dele. Porque assim, é como se você estivesse numa festa, é como se botasse você, é como se você entrasse numa festa, você está entrando na festa, sabe por onde está entrando. Quando você entra na festa, fica mais tonto ainda. Aí você faz, pô, tô aqui, mas não sei por onde eu entrei, como é que eu cheguei aqui. Aí chega uma pessoa e diz, ó, toma aqui esse café quente, toma aquele café quente, tu. Eita, agora lembrei, pô, por onde eu entrei, eu tô mais lúcido. Eita, o pessoal tá tudo bebo aqui. O conhecimento vai acalmar a confusão do espírito. O conhecimento vai reativar conhecimentos, o estudo vai reativar conhecimentos que vai acalmar o lado dele, vai dar segurança a ele. Ele vai ter segurança. Ele vai dizer, agora eu sei, agora eu sei. Aí junte isso com a força moral do espírito, porque força moral ele já tem. Força moral ele já tem de sobra. Ele só precisa acalmar o lado humano dele. Você entendeu agora como é que é? Você está entendendo? Por isso que o estudo é fundamental, por isso que todos os espíritos dizem, estude, estude. Estude para quê? Para reativar o que ele já sabe em outras encarnações. Aí eu faço uma pergunta a vocês aqui. Vamos fazer aqui uma análise, vamos lá. O que é mais difícil? O espírito em 5, 10 anos estudar ou ele em 10 encarnações evoluir o lado moral? O que é mais difícil? O que é mais difícil? O espírito em 5, 10, 15 ou 20 anos, ou 3 anos ou 4 anos, estudar, pegar as obras e estudar, ou ele desenvolver o amor, a humildade em muitas encarnações. Qual é o mais difícil? É claro que é a segunda opção, que é o mais difícil. Entendeu? Então, muitas vezes o espírito fica aperreado. Eu não sei nada. Os espíritos estão lá, calma, tu vai aprender. O principal, o mais difícil, o mais penoso, o mais árduo, esse espírito já tem, que é a índole para o bem. E é uma índole forte, não é uma índole qualquer, não. Não é uma índole para o bem fraquinha, não. É uma índole para o bem que vai suportar lá na frente críticas, acusações, mas ele vai fazer o trabalho dele. Porque em outras encarnações ele já fez também. Você entendeu qual é o problema que está acontecendo? Então, o estudo é necessário. É necessário. Mas não é mais importante do que isso aqui, do que a evolução do amor. Mas é necessário para poder ele reativar os códigos porque quando você adquire uma ideia, uma ideoemoção, uma ideia gera uma emoção. Faz, pá, espera aí, por que eu tenho medo? Porque veja só, esse espírito aqui, por exemplo, encarnou, é muito evoluído. Quando ele se desdobra, ele se desdobrou. Não se desdobrou? Quando ele se desdobra, ele não tem acesso a isso aqui, não. Ele não tem acesso a essa memória profunda, não. Ele fica mais livre, mas não tem acesso à memória profunda. Ele vai ter acesso à memória profunda depois do desencarne, depois de um certo tempo. Pode levar, às vezes, uma semana, pode levar tudinho, pode levar uma semana, pode levar alguns dias, pode levar um mês. Você entendeu como é que é? O espírito evoluído, desdobrado, ele não é a mesma coisa que ele desencarnado. Espírito evoluído, muito evoluído, desdobrado, está desdobrado, ele não tem a mesma liberdade que um desencarnado, que ele está quando ele estiver desencarnado. Então, quando ele se desdobra, o lado humano dele deixa ele com medo, algumas coisas ele fica com medo. Ele fica. Eu conheço muitos espíritos evoluídos, eu conheci ao longo do movimento espírita, que eles contavam experiência. Luciano, eu me desdobrei, tal canto, eu ficava com medo e voltava. Um espírito que já tinha muitas encarnações de luz. Por que isso? O lado humano dele. O lado humano. À medida que ele começou a estudar, esse lado humano dele, quando ele se desdobrava, que pesava também, porque ele tem um perispírito, está ligado ao corpo, não é? Ele tem um duplo etérico, que está ligado ao corpo. O espírito, quando ele encarna na Terra,
que ele tem um corpo físico e um duplo etérico, é como se as energias se confundissem ali, está tudo misturado ali, vibrando em dimensões e vibrações distintas. Entendeu, gente? Então isso é como se fosse a força do corpo físico de um duplo etérico e de um perispírito sobre um espírito muito evoluído. Ó, vou repetir devagar. A força de um corpo físico, de um duplo etérico, de um perispírito, que às vezes o espírito pode até não ter tido mais perispírito, perdeu o perispírito, mas ele tem que fazer o descenso vibratório, descer para poder preparar um corpo astral para reencarnar. Então isso aí tá ali, aí gera no espírito uma confusão. Ele fica sem acreditar nele, ele fica confuso, mas dentro dele tem uma força, uma luz que diz: você vai fazer porque você é grande e você consegue. Então é normal que o espírito passe por essa fase. Mas isso aqui ajuda muito. Quando eu digo que isso ajuda muito, eu fiz aqui a questão dos valores. Isso não se compara ao amor e às reencarnações que o espírito venceu. Entendeu? Então você amigo, você amiga que está despertando, estude, que você vai readquirir o conhecimento. Tenha paciência com você. Isso leva tempo. E aqui na Terra, nesse planetinha chamado Terra ou Gaia ou Tiamat, como chamam, aqui o negócio não é brincadeira. O negócio aqui não é brincadeira. Então, gera muita dúvida. Será que eu sou quem eu sou? Mas falam que eu sou, que eu vim com a missão, que eu tenho um trabalho. Será que eu tenho, que eu não tenho? Como é isso? É isso aqui que está faltando, esses códigos do subconsciente. Eu não estou falando nem dos traumas que aconteceu, dos problemas que aconteceu. Às vezes, esse espírito que não nasceu na família da margarina, porque é aquela propaganda de margarina, né? De manhã, o pai, a mãe, os filhos, todo mundo com o cabelinho cortadinho, tudo branquinho, né? Tudo europeu, conversando, tal, ninguém briga, sorri, a mãe bota o negócio, vem pra cá, né? Aí roda pra lá, tudo perfeito. Às vezes, acontecem coisas que mexem com o espírito que o espírito era para estar bem pior. Era para estar confuso, era para estar... E ele está ali querendo fazer o trabalho. Tem algo aí. Tem algo. Às vezes aquele espírito faz coisas, toma atitudes que a pessoa diz: mas como é que pode? Fulano tomou essa atitude, fulano foi fazer isso, foi para aqui, foi para ali, tentou. Isso não é gratuito, isso tem uma explicação. Isso está aqui, ó, dentro do espírito. Quem está de fora, que tem experiência, que tem um pouco de maturidade, enxerga. Mas o espírito não está vendo. Porque para ele é natural. Para ele é natural. Para ele é natural superar uma coisa, pensar assim. Mas quem está de fora, que já tem um tempinho de estrada, faz... Realmente, esse espírito não é qualquer um. Ok, meus irmãos e minhas irmãs? Espero que eu tenha ajudado humildemente com essa contribuição. Viu? Eu não quero esgotar o assunto, tem mais assunto para trazer, tem mais coisa. Eu só quis trazer isso aqui para ajudar vocês essa compreensão do esquecimento do passado. A influência do corpo existe. A influência do corpo existe. É por isso que o estudo vai reativar um pouco dos conhecimentos e o espírito vai, com esse conhecimento, ele próprio vai se acalmar. Porque é como se ele acendesse é como se ele acendesse na personalidade dele, que ele está guardado lá na memória profunda. Ele acendesse na personalidade dele atual, ele acende, ele reacende. Não é acender, porque acender é novo. Ele reacende o que ele já tem. Aí ele fica seguro. Aí ele segura a personalidade dele dessa época. Ele vai segurar a personalidade dele, se ele é homem ou se é mulher. Ele vai segurar, ele vai ter segurança. Da onde vem a segurança? A segurança vem do que ele reacendeu. E tem mais, e tem mais, tem mais. O que ele estuda, ele aprende mais rápido, porque já está aqui. Ele aprende mais rápido. Ele olha e já entende. Ele entende aquilo ali, ele não acha estranho. Vejam só que fenômeno. Muita gente, muitos espíritos encarnados na Terra, lê um livro espírita, lê um livro sobre os ambientes, resgate de espírito, faz não acredita. Porque não tem isso muito nele. O espírito muito evoluído, ele lê, ele aceita aquilo normal. Ele aceita. Então,
A memória, o inconsciente do passado ajuda ele, tanto empurra ele para aceitar, como quando ele vê, ele identifica, ele faz, isso aí é assim. O inconsciente, as informações do passado que estão lá guardadas na memória profunda, faz com que ele aceite, não é aprender logo é outra coisa, mas ele aceita de uma forma mais rápida. Ele aceita logo, ele vê, sabe, se identifica com aquilo. E ele acha que todo mundo é assim. Não, não é assim não, não é assim não. Não é assim não. Porque é tão natural dele estudar aquilo ali. Crianças que vê um filme dizem, é isso aí. Né? O Pedro dizia muitas vezes, quando lê o livro, isso é assim, só que tem mais coisas. Vem daqui, o inconsciente profundo dele. Entendeu? Então é isso aí, minha gente. Saibamos identificar esses sintomas. Tá bom? Muito obrigado. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que os nossos guias espirituais abençoe a todos vocês. Obrigado, gente.